A gente vai conversar aqui com a oftalmologista Liliana Nóbrega, para explicar um pouquinho para a gente, né? O que é a conjuntivite primeiramente, né? Bom dia. Bom dia, Kaique. Bom dia a todos. A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva. A conjuntiva é uma pelezinha que recobre o nosso olho. Quando ela não está inflamada, ela está clarinha, a gente não vê essa pele. Quando ela está inflamada, ela fica bem congesta, cheia de vasos, muito vermelha. Então, a conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva. A gente está com uma réplica de um olho, né? A gente poderia mostrar o que seria, né? Onde ela afeta exatamente? A conjuntiva, ela é essa membrana que recobre o nosso olho, recobre a esclera, o branquinho do nosso olho. Então, repetindo, quando ela está não inflamada, ela está clarinha, a gente não vê a conjuntiva. Quando ela está inflamada, ela fica congesta de vasos sanguíneos, por isso ela fica muito vermelha, e aí assim a gente vê a conjuntiva. Normalmente são nos dois olhos? Normalmente nos dois olhos, mas o início da conjuntivite sempre é em um olho. E aí, 24, 48 horas depois, que ela normalmente passa para o outro olho também. Agora, existem vários tipos de conjuntivite. Esse caso, dos 3 casos que a gente teve nessa creche aqui de Jardim da Penha, foi conjuntivite viral. Quais são os outros casos, né? Quais são todos os casos, né? A diferença entre eles também, né? Existem várias causas da conjuntivite. A grande maioria, como foi no caso das crianças, são as conjuntivites virais. Também temos as conjuntivites causadas por bactérias, as conjuntivites bacterianas. E também as conjuntivites alérgicas. Perfeito. E elas podem ter uma gravidade um pouco maior, como foi dessas crianças que precisaram passar por cirurgia, né? Qual a gravidade máxima que uma conjuntivite pode ter? As conjuntivites, Kaique, é muito importante dizer que elas são autolimitadas. Normalmente duram 5 a 7 dias e vão embora, como uma reação viral do organismo. Tá? As conjuntivites podem ser também complicadas. Algumas delas não são a maioria. A maioria é uma conjuntivite simples, poucos dias, autolimitada. Como foi o caso das crianças, elas tiveram uma conjuntivite complicada. Uma conjuntivite que dura mais tempo, 14 até 21 dias. Podem deixar sequelas? A conjuntivite pode deixar sequelas? Algumas sim, porque a gente precisa tratar especificamente esses pacientes. Então, quando a conjuntivite é complicada, se ela tem membranas, essas membranas devem ser retiradas, como foi no caso das crianças. Retiradas, às vezes, no centro cirúrgico, porque crianças normalmente não cooperam para essa retirada mecânica das membranas. No adulto, não. O adulto pode retirar as membranas no ambiente de consultório do médico oftalmologista mesmo. Só para a gente reforçar e finalizar, quais são os sintomas e como evitar também a conjuntivite, né? Olha, os sintomas da conjuntivite são aquele olho que acorda colado, com bastante secreção, vermelhidão, coceira, inchaço palpebral, lacrimejamento. Basicamente são esses os sintomas da conjuntivite. Agradeço, Liliana Cabral, oftalmologista, falando ao vivo aqui com a gente então sobre a conjuntivite, explicando também quais são os sintomas e como evitar depois desse caso aí que teve uma creche aqui de Jardim, em uma creche aqui de Jardim da Penha. Foram 3 crianças infectadas com conjuntivite viral, passaram por procedimento cirúrgico, já estão bem e nenhuma criança mais nessa creche aí teve a doença. Volto com vocês no estúdio, Roger Tati. Obrigada, viu, Kaique? A gente vai conversar aqui com a oftalmologista Liliana Nóbrega, para explicar um pouquinho para a gente, né? O que é a conjuntivite primeiramente, né? Bom dia. Bom dia, Kaique. Bom dia a todos. A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva. A conjuntiva é uma pelezinha que recobre o nosso olho. Quando ela não está inflamada, ela está clarinha, a gente não vê essa pele. Quando ela está inflamada, ela fica bem congesta, cheia de vasos, muito vermelha. Então, a conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva. A gente está com uma réplica de um olho, né? A gente poderia mostrar o que seria, né? Onde ela afeta exatamente? A conjuntiva, ela é essa membrana que recobre o nosso olho, recobre a esclera, o branquinho do nosso olho. Então, repetindo, quando ela está não inflamada, ela está clarinha, a gente não vê a conjuntiva. Quando ela está inflamada, ela fica congesta de vasos sanguíneos, por isso ela fica muito vermelha, e aí assim a gente vê a conjuntiva. Normalmente são nos dois olhos? Normalmente nos dois olhos, mas o início da conjuntivite sempre é em um olho. E aí,
24, 48 horas depois, Kaique, ela normalmente passa para o outro olho também. Agora, existem vários tipos de conjuntivite. Esse caso, dos 3 casos que a gente teve nessa creche aqui de Jardim da Penha, foi conjuntivite viral. Quais são os outros casos, né? Quais são todos os casos, né? A diferença entre eles também, né? Existem várias causas da conjuntivite. A grande maioria, como foi no caso das crianças, são as conjuntivites virais. Também temos as conjuntivites causadas por bactérias, as conjuntivites bacterianas. E também as conjuntivites alérgicas. Perfeito. E elas podem ter uma gravidade um pouco maior, como foi dessas crianças que precisaram passar por cirurgia, né? Qual a gravidade máxima que uma conjuntivite pode ter? As conjuntivites, Kaique, é muito importante dizer que elas são autolimitadas. Normalmente duram 5 a 7 dias e vão embora, como uma reação viral do organismo. Tá? As conjuntivites podem ser também complicadas. Algumas delas, não são a maioria. A maioria é uma conjuntivite simples, poucos dias, autolimitada. Como foi o caso das crianças, elas tiveram uma conjuntivite complicada. Uma conjuntivite que dura mais tempo, 14 até 21 dias. Podem deixar sequelas, a conjuntivite? Pode deixar sequelas? Algumas sim, porque a gente precisa tratar especificamente esses pacientes. Então, quando a conjuntivite é complicada, se ela tem membranas, essas membranas devem ser retiradas, como foi no caso das crianças. Retiradas, às vezes, no centro cirúrgico, porque crianças normalmente não cooperam para essa retirada mecânica das membranas. No adulto, não. O adulto pode retirar as membranas no ambiente de consultório do médico oftalmologista mesmo. Só para a gente reforçar e finalizar, quais são os sintomas e como evitar também a conjuntivite, né? Olha, os sintomas da conjuntivite são aquele olho que acorda colado, com bastante secreção, vermelhidão, coceira, inchaço palpebral, lacrimejamento. Basicamente são esses os sintomas da conjuntivite. Agradeço, Liliana Cabral, oftalmologista, falando ao vivo aqui com a gente então sobre a conjuntivite, explicando também quais são os sintomas e como evitar depois desse caso aí que teve uma creche aqui de Jardim, em uma creche aqui de Jardim da Penha, foram 3 crianças infectadas com conjuntivite viral, passaram por procedimento cirúrgico, já estão bem e nenhuma criança mais nessa creche aí teve a doença. Volto com vocês no estúdio, Roger, Tati. Obrigada, viu, Kaique? Obrigada também à doutora Liliana pelos esclarecimentos e orientações para a gente.